Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vivendo e mais uma vez aqui trazendo histórias reais, né? Então acho que são os episódios mais gostosos, na realidade, são os de histórias reais. Eu trouxe hoje uma querida paciente, Janaína. Prazer ter você aqui, melhor dizendo, né? Muito obrigado por ter vindo, por ter aceitado o convite de estar aqui. E primeiramente eu queria que você se apresentasse para quem está aqui nos ouvindo, nos assistindo, para que eles te conheçam um pouquinho mais. Eu que agradeço a oportunidade, né, de conseguir conversar com você e com tantas pessoas ao mesmo tempo, né? Para mim é um desafio muito grande, em primeiro lugar, porque eu sou muito tímida, mas como é para contar a minha própria história, eu acho que vai ajudar muitas outras pessoas, né, que talvez possam enfrentar as mesmas dores e os mesmos problemas que eu vivi, Dr. Patrick. Inclusive... Antes de mais nada, até para tentar quebrar esse paradigma da timidez, acreditem ou não, no colégio eu era absurdamente tímido. Fazer a apresentação oral na frente da turma, para mim, era uma dificuldade absurda. Hoje a gente fala com todo mundo, tal, então isso primeiro é algo trabalhável. Mas mais importante que tudo aqui, isso aqui é uma conversa. Esquece câmera, esquece microfone, a gente está batendo papo. Assim como a gente sempre bate papo nas consultas, né? Então, vamos tentar enxergar dessa forma. A gente está batendo papo para falar sobre a sua história, então estamos só nós dois aqui. Estamos. Eu vou fingir que não tem ninguém aqui. Isso aí. Brasil, não tem ninguém me vendo, mas tudo bem. Mas assim, você falou, é um assunto muito, muito amplo, né? Bom, em primeiro lugar, eu sou Janaína, eu tenho 45 anos, conheci o Dr. Patrick e recomendo para quem precisar, mas foi, infelizmente, tardiamente que eu conheci, né? Eu acho que se eu tivesse chegado até o Dr. Patrick antes, eu teria minimizado muitas dores das quais eu vivi e nas quais eu vou compartilhar hoje aqui com vocês. E aí, falando um pouquinho sobre essa questão, né, de escola, de vergonha e tal, eu acho que a minha psicóloga, Carol, um beijo, Carol, ela agradece todos os dias porque justamente a minha jornada aí começa muito cedo, começa também na escola, então a Carol é responsável porque essa minha timidez hoje, ela que lida, começou muito também na escola, por mas conta ela não é sua psicóloga desde a escola, né? Não, mas eu comecei... Não, eu acho que eu comecei tarde também a fazer terapia. Eu comecei tarde muitas coisas na minha vida, né? Até por conta de acesso mesmo a informações, acesso financeiro, enfim. Mas todas vieram em bons momentos e me ajudam. Então, hoje, né, ela trata essas questões de timidez, porque desde a escola, então voltando, né? Você era tímido para fazer apresentação, essas coisas. Eu também. Mas eu sofria muito bullying na escola, porque eu menininha, desde 7 anos de idade já, começou a nascer peitinho em mim. Então isso para... Então, e isso para uma criança, eu fui a primeira na escola, enfim. E aí todo mundo, né, a criança nessa idade, ela não tem noção, né, das dores que ela pode provocar em outras crianças, em outras pessoas. E eu acabei crescendo ali, sofrendo um certo bullying com isso. E aí eu acho que a gente entra muito nessa minha história e essas histórias, elas acabam se convergendo ali, né? Entrando ali também na minha história juntas. Por quê? Porque os meus pais não tinham a informação de quem sabe me levar no endócrino pediátrico ali naquele momento, né? Algum problema hormonal, alguma questão. Então eu comecei já assim com um ligeiro sofrimento bem pequena, né? E quando eu tinha 11 anos, foi a minha menarca. Então, a minha história, talvez com a endometriose, chego aí. Como você é da área da saúde, você sabe o que é menarca, mas, né? Mas muitos dos nossos ouvintes não sabem, então, só para esclarecer que a menarca é a primeira menstruação, né? E eu falei antes, eu te corrigi, mas agora eu vou me corrigir também, porque eu falei sobre telarca, né? Que a telarca é quando começa a aparecer os peitinhos, que mais ou menos 2 a 3 anos antes da menarca. Então, a telarca é um sinal de que, logo está chegando. Então, talvez fosse até um momento dos seus pais, se eles tivessem acesso a esse tipo de conhecimento, e muita gente não tem até hoje esse tipo de conhecimento. Será que não seria interessante a gente bloquear isso? Que existem meios, né,
de se atuar dessa maneira também. Então, se a gente vê que está vindo uma puberdade precoce para aquela menina, isso vai significar em relação à estatura final, você é alta, não tem problema, mas tem todo o impacto de ser uma criança ainda menstruando, com o peitinho e tudo mais. Então, aqui a gente pode pensar sobre esse tipo de interrupção, de bloqueio do eixo, né, que dá para fazer de forma medicamentosa. Existem algumas pessoas, a gente estava conversando sobre isso essa semana, numa das cirurgias, que estava com 2 colegas que têm filhos na faixa dos 11 anos, e disse que está uma epidemia nas escolas de pais procurando os endocrinopediatras para tentar bloquear, para ver se conseguem estatura mais alta das crianças. Nossa! O objetivo não é esse. Né? Se a gente vê que tem baixa estatura, beleza, tem indicação. Ah, não, mas eu quero que minha filha seja mais alta, por isso eu vou bloquear. Não tem por que fazer Exatamente, isso. né? Então, assim, vamos usar o conhecimento ao nosso favor, né? Promover saúde e não desinformação. Mas, mais uma vez, teve uma telarca um pouco precoce, né? Apareceu o peitinho um pouco precoce. É legal ficar de olho, porque eventualmente isso pode ser prevenível, né? E a gente sabe que uma telarca precoce significa uma menarca precoce, significa maior propensão a doenças estrogênios dependentes. Exemplo, endometriose. Olha que interessante, né? E a menarca, na média, ali as meninas, né, elas têm a primeira menstruação aos 11, 12 anos, né? Acho então que a sua menarca até foi boa, né? Foi tranquila. Até por isso você conseguiu atingir uma boa estatura, né? Mas a telarca, por exemplo, quanto tem uma idade que seja, digamos, apropriada para a menina, para os pais, né, ficarem atentos assim? A telarca a gente pensaria em torno dos 9, 10 anos, né? 9, porque 10 anos. Se a gente pensar mais ou menos 2 anos antes da menarca. Sim, Por que eu falo isso? Hoje eu tenho uma sobrinha de 8 anos, né? Eu não tenho filhos, mas tenho uma sobrinha de 8 anos. E ao contrário do que aconteceu comigo, com a minha irmã, né? Que a nossa geração é uma geração onde os pais... Eu acho que eles... Os pais têm mais acesso, e a nossa geração, quando crianças, eu acho que existia também aquele tabu muito... Eu, pelo menos, vivi muito esse tabu. A minha mãe, ela é uma pessoa do interior do Nordeste, e ela tinha muita vergonha de discutir sobre assuntos que são pertinentes para que discuta a si mesmo, né? Então, hoje a minha sobrinha, ela tem esse privilégio, porque eu e a minha irmã... Né? Como eu não tenho filhos, a minha sobrinha, coitada, ela tem uma overdose de carinho, coitada, de informação. Mas imagina só, porque é em dobro, né? Também a pegar no pé, a cobrança, mas isso a tia não faz, né? Não tem condições, mas assim... primeiro que é engraçado porque ela própria, a gente já conversa muito dentro, obviamente, de uma maneira muito lúdica, muito apropriada, então ela sabe ali mais ou menos o que é uma menstruação, e nós estamos monitorando agora, né, justamente a telarca. O pediatra dela pediu para minha irmã acompanhar se tem ali, apalpar um pouquinho para ver se tem o brotinho mamário já saindo, né? Um dia desses ela estava no banheiro e eu fui fazer isso, né? Eu falei, deixa a tia ver, né? Porque eu sou sempre a segunda opinião dela. E aí ela falou assim, mas tia, e se eu tiver com peito e tal, né? Tem algum problema? Eu falei, não, todo mundo tem peito. Eu falei, olha o peito da tia aqui, né? Então, sempre de uma maneira muito lúdica, muito leve, mas ela sabe que numa determinada fase a menina vai sangrar, né? Enfim. E a gente tem que ir realmente deixando eles ali atentos, que foi o que não aconteceu comigo. Né? Então, eu me sentia mal por conta da telarca antecipada, depois, né, na menarca. Então, antes da minha primeira menstruação, agora entrando já no mundo da endometriose, 2 semanas antes de eu menstruar, eu tive uma cólica de outro mundo, assim, eu morri de dor, minha mãe estava comigo em casa, nós morávamos muito próximos a um hospital-escola, fomos lá nesse hospital-escola, e, enfim, é uma lembrança que eu tenho até hoje, porque daí me colocaram naquela maca ginecológica, eu não sei o nome então tá. Me colocaram naquela maca ginecológica e, enfim, vários residentes ali, todo mundo me olhando numa roda, assim, eu vi exatamente, me lembro como se fosse hoje aquela cena, e ninguém sabia o que fazer, o que era, como é que funcionava, então...
eles me dispensaram depois de um analgésico, pediram para minha mãe procurar o pediatra na época, né? Então, assim, fui no pediatra, ninguém sabia nada, pediram alguns exames. 2 semanas depois eu menstruei, e aí falaram para mim, é porque você ia menstruar. E eu, com muita cólica ali naquele momento. Eu vou fazer um parênteses e falar uma coisa que talvez seja interessante para quem está nos ouvindo. A imensa maioria das pessoas não sabe que existe uma especialidade para adolescentes. Né? Então, dentro da pediatria, existe uma subespecialidade chamada ebiatria. Nossa, jamais! E o ebiatra, ele cuida de adolescentes. Basicamente é isso. Então, é um pediatra que se especializou em cuidar de adolescentes. Então, é muito legal saber isso, porque existem peculiaridades no adolescente, né? A gente chama, pelo menos na minha época, quando eu era adolescente, chamavam de aborrecente, né? Mas a gente sabe, é uma época de muitas mudanças, né? Então, tem muitas peculiaridades. Então, é legal você ter um profissional especialista nisso. Então, o ebiatra acaba sendo uma transição, né, da menina de um pediatra para um ginecologista. O ebiatra acaba fazendo essa transição. Então, olha que interessante, porque hoje nós estamos em 2026. Eu não sabia dessa informação. Né? Hoje, sabe por que eu tô tocando nesse assunto? Você falou sobre adolescência? No grupo do prédio, hoje pediram uma indicação de ebiatra, e aí eu dei uma indicação, e aí vieram várias perguntas. O que é ebiatra? Exatamente. É perfeito, assim. Inclusive, eu já vou querer saber logo mais sobre um ebiatra para minha sobrinha, né? E é algo, então, 2026, ebiatra X. Assim como, eu já vou entrar mais profundamente, mas assim como a adenomiose, para mim também, mais para frente a gente vai comentar a respeito disso. São coisas que eu acho que cada vez mais os pais têm privilégios, os pais atuais, de saber e de tratar melhor dos seus filhos, né? Coitada da minha mãe e do meu pai, antigamente não sabiam disso, não tinham, e até os próprios residentes médicos pediram para a gente ir até o pediatra, né? E foi assim que aconteceu na época. Fomos ao pediatra encaminhou para ginecologista, então eu fui em ginecologista adulto. Enfim, solicitaram alguns exames, não sei quais na época, né? Mas uma passagem também. Então, assim, essa época me marcou muito em muitas coisas, porque foram passagens dolorosas, não só fisicamente, mas psicologicamente para mim também. Então, eu fui até um laboratório de análises clínicas, tinha que coletar algum material biológico. E aí eles usaram um swab. Swab é aquele cotonete grandão que a gente usa para diversas coletas. Exatamente, eu ia... Né? Covid acho que foi mais... Todo mundo aprendeu o que é um swab. Então, eu tinha que coletar um swab vaginal. Só que eu era virgem, então não podia avançar muito ali, né? E tinham 2 enfermeiras. E aí, na época, eu acho que elas deram ali um esbarrão maior no meu ímen. E aí eu reclamei. E eu não sabia nada, eu era uma menina, eu estava começando a ter educação sexual na escola, naquele momento, então eu não sabia de nada. E aí eu falei, ai, tá doendo. E aí as 2 começaram a rir e falaram, nossa, se ela tá chorando, né, tá reclamando com esse cotonete, imagina com outra coisa. É um absurdo, né? A gente já vê o despreparo, a falta de acolhimento. Exatamente. Né? Porque assim, acho que uma das coisas mais importantes de um profissional de saúde é o acolher, né? Você tentar... Ninguém gosta de ir no médico. Sim. Né? Ninguém gosta de ir no fisioterapeuta, ninguém gosta de ir no psicanalista, enfim, ninguém gosta. Ninguém gosta de não ter saúde, né? Essa que é a verdade. Então assim, se você procurou... Você está com, entre aspas, algum problema, alguma dúvida. Então, se você tratar dessa maneira, cara, mostra um despreparo absurdo, né? Que a gente não está, assim, mais uma vez, a gente trata de pessoas, né? A gente não trata Sem de doenças, dúvidas. né? Então, o acolher é fundamental. Isso, infelizmente, ainda é uma realidade. Eu fico feliz porque, ainda que seja uma realidade, mas eu acho que tiveram alguns protocolos que agora avançaram, né? Por exemplo, eu me lembro que nessa cena a minha mãe não entrou comigo.
lá na sala. Eu entrei sozinha. Hoje eu acho que um menor de idade não pode mais entrar sem acompanhamento. Eu não sei como é que funciona, mas creio que não. Na verdade, todo paciente tem direito a um acompanhante, né? Então, por exemplo, no consultório, eu tenho a minha auxiliar de sala, a Ana fica comigo o tempo inteiro, por uma segurança da paciente e minha também, né? Acho que é uma segurança saber que tem uma pessoa lá acompanhando, dando segurança. Mas, eventualmente, tem maridos que pedem, posso acompanhar o exame? Pode, não tem nenhum problema. Tá? Então, assim, o paciente sempre vai ter direito a um acompanhante. Tá bom? Então, acho que isso é importantíssimo. Seja no exame, seja numa consulta, sempre tem direito a um acompanhante. Sim, eu ia até mencionar mesmo, né, nos consultórios, principalmente acho que ginecológico, conforme você mencionou, né, para segurança de ambos, mas até alguns exames, por exemplo, que você é sedado, a mulher, né, tem alguns laboratórios hoje que eles pedem para a gente autorizar que vá um acompanhante, né, principalmente quando é mulher e tal, então isso eu fico feliz porque a gente vê profissionais muito mais preparados atualmente do que antigamente. E aí, se a gente for estender, Dr. Patrick, toda essa parte lá do que a gente via na TV dos anos 80, o que era reproduzido num domingo à tarde, né? Aí vai... Vamos nem citar o nome do programa, não, né? Melhor não. Mas o simples fato de você ter falado domingo... Luvas, Só de ter falado domingo já... As luvas ali também eram utilizadas, né? Mas assim, só por isso, né, a gente já consegue ver que avançou muito e isso deixa a gente feliz, porque muitas pessoas que estão chegando aí agora não vão passar por o que muitas passaram, né, como eu. Eu fiz uma colinha aqui, gente, para ficar mais fácil ali o entendimento e a cronologia da minha própria história, né? Então, eu falei um pouquinho sobre essa parte dos hospitais-escola, da educação, né? Que eu acho que melhorou muito, né? Essa questão do diálogo. Mas olha que interessante, né? O Dr. Patrick mencionou que eu trabalho na área da saúde e eu trabalho com uma doença rara, onde eu acabo auxiliando ali, apoiando alguns profissionais de saúde para que eles pensem em diagnósticos precoce, para que o paciente seja ali diagnosticado, para que ele se prejudique menos, né? Só que a minha doença é uma doença ultra rara, né? Mundialmente, não são tantos pacientes que têm ali, né, a prevalência e a incidência desses pacientes diagnosticados. Mas a endometriose não, né, Dr. Patrick? A endometriose é muito frequente, né? Tem aí, eu acho que 1 para cada 10 pacientes? Então, a gente fala entre 10% a 15% das mulheres têm endometriose, né? A estatística mais aceita mundialmente é 1 em 10, mas a gente faz uma estimativa de quase 200 milhões de mulheres no mundo inteiro, né? Muita gente. Em torno de 7, 8 milhões de mulheres no Brasil, né? Então, é uma prevalência semelhante a doenças muito mais conhecidas como diabetes, como doença de Crohn, né? Então, existe um estudo norte-americano falando sobre gastos com saúde. E aí, ele conseguiu avaliar que os gastos diretos e indiretos, então, direto é uma internação, uma cirurgia, um medicamento, e os indiretos é absenteísmo, como se diz, terapias outras, terapias multidisciplinares e tudo mais. Os gastos diretos e indiretos de endometriose são semelhantes ao do diabetes. Qualidade de vida também entra, não entra como um custo indireto, né? E aí, uma coisa que eu sempre falo é assim, se eu pegar um CEO de uma multinacional ou se eu pegar um auxiliar de limpeza e perguntar, você sabe o que é diabetes? O CEO talvez fale diabetes, mas provavelmente vai falar diabetes mesmo, porque ele, se ele é CEO, ele tem ensino superior e tudo mais. O auxiliar de limpeza talvez fale, doutor, aquela doença do açúcar no sangue, mas ele vai saber o que é diabetes. E ele vai, inclusive, me dar exemplo de pessoas que têm diabetes. Minha mãe tem, ou eu tenho, minha prima tem, minha vizinha tem, alguém tem. Então, vai saber falar. Se eu fizer pergunta de endometriose, tanto para o CEO quanto para o auxiliar de limpeza, a grande probabilidade é que nenhum dos dois saibam o que é endometriose. Sim. Esse é o grande X da questão, ela é muito desconhecida ainda. Melhorou muito, mas ela ainda é muito desconhecida. Exatamente. Estou eu aqui agora no auge dos meus 45 anos, recém-diagnosticada, recém-operada, recém-curada, entre aspas, né? A gente sabe que a endometriose não tem cura, mas tem controle, né? Exato. E aí a gente, doutor
enfim, é expert em falar nessa parte de controle, de toda a parte aí realmente do tratamento, mas o que me chamou muito a atenção é isso, porque eu levei tanto tempo para ser diagnosticada com uma doença que não é rara. Uma doença que muitas mulheres sofrem e que antigamente era tratada com, é uma cólica, que eu ouvi muito isso assim. Mas olha, fulano, sei lá, estava com cólica, mas quando teve filho, passou, não teve mais cólica. E aí eu fiquei esperando a vida toda para que eu, de repente, tivesse um filho, alguma coisa, e o filho não veio, e eu continuei com cólica, e isso me chamou muito a atenção. Então, voltando aos meus 11 anos, eu fiz todos os exames, não deu nada, eu menstruei, continuei a vida normal, não tem nada, ela ia menstruar, e eu todos os meses, desde então, tinha que tomar Buscopan na veia, passava mal, não ia para a escola, né? Ficava ali inativa de 2 a 3 dias sem ir para a escola. Enfim, fase adolescente, adulta, comecei Isso é um ponto importante que eu gosto sempre de voltar também, bater nessa tecla, justamente porque o adolescente é um momento difícil. Muitos pais enxergam esse absenteísmo escolar, né, essa falta, não conseguir ir para a escola, como, entre aspas, uma frescura, uma manha. Mas se você prestar atenção naquela menina que está sofrendo por cólica, por dor, por endometriose, ela não está deixando somente de ir na escola. Ela está deixando de se socializar com seus amigos. Com certeza. De ir no cinema, de ir num barzinho, de ir numa baladinha, entendeu? Então, acho que isso é uma das coisas importantes dos pais prestarem atenção. Ela está só faltando na escola? Será que é mãe, é frescura? Pode ser. Nós já fomos adolescentes, nós sabemos que existem essas coisas. Tem horas que dá vontade de falar, quero dormir até mais tarde. Exato. Eu era nas aulas de educação física. Ai, misericórdia, gente. É até uma coisa que a gente estava comentando, né? Minha esposa sempre gostou de treinar e eu tive que aprender a gostar depois de adulto. Eu também não era muito afeito às aulas de educação física, mas vou até fazer um parênteses. Na minha época, a educação física para o menino era sinônimo de jogar bola. E eu não jogava bem bola, ainda não jogo. Adoro assistir futebol, mas eu não jogo bem, né? Eu tenho essa consciência. E como eu não jogava bem, eu não queria fazer, né? Então, isso mudou também. Hoje em dia, as aulas de educação física oferecem outras coisas que não jogar bola. Isso foi uma evolução também interessante, porque é legal mostrar que a atividade física pode ser prazerosa. Sem dúvidas, mas olha só, então você abriu um parênteses aí do jogo da bola, eu vou abrir um outro aqui, também dessa fase, que tudo tem a ver. Eu acho que a minha história, ela se conversa muito, todos os fatos ali, né? Eu não gostava de ir na aula de educação física, porque eu era ali uma das meninas que já estava com o corpo mais desenvolvido ali. Com 9 anos, gente, eu já tinha peito, eu já tinha o corpo no formato, né, mais estruturado ali para mulher, não para menina, tinha um pernão, sabe? E aí tinha aqueles shortinhos da Adidas, na minha época era assim, né? Shortinho da Adidas azul, uma bermuda. Só que a minha mãe, gente, ela comprou Mãe, não te perdoo por isso. Ela comprou um shorts, era um shortinho. E aí os professores naquela época mandavam a gente deitar, né, na quadra ali, fazer uma bicicleta. E eu não queria ir porque tinha que ficar com a perna pra cima, fazendo a bicicleta, e eu olhava todo mundo com perna de saracura, de menina, e eu com aquelas pernocas de adolescente já, e eu ficava com muita vergonha de fazer educação física. Sua mãe, era a escola que determinava o uniforme, não, porque eu falava pra minha mãe assim, mãe, eu quero um short maior, e ela, vai com esse mesmo. Mãe de anos 80 é assim, né? Vai com esse mesmo, é esse que tem, exatamente. Só que o meu era o mais curto de todo mundo. E eu morria de vergonha, e enfim. Então, assim, eu não gostava de fazer educação física. E eu realmente, tinha vezes que eu falava, meu pai era vivo ainda, eu falava, deixa eu ficar aqui, não quero, e ele deixava. Aí, assim, né, as consequências vêm, porque eu estava falando um pouquinho aqui antes, né, Dr. Patrick, de climatério, que também é um assunto que talvez a gente possa, se der tempo, a gente conversar, mas o quanto que o exercício físico é importante na vida do ser humano, e principalmente na vida da mulher, nessa fase que eu tô entrando agora, que é o climatério, né? Só um parênteses, assim, tudo que a gente falar sobre longevidade
para homens e mulheres, vai incluir exercício físico. Sem dúvidas. Se um médico que queira tratar, seja homem ou mulher, não falar de exercício físico, ele está equivocado. Sim. Né? Então, o exercício físico é uma maneira não medicamentosa que a gente consegue promover saúde e prevenir inúmeras doenças, não só físicas, mas mentais. E então o exercício físico é um promotor de saúde e tem que ser estimulado desde pequeno, né? Então acho que é fundamental. E eu agora, com tudo isso que eu venho passando, a gente vai abordar, faz 1 ano que eu tô sem treinar, sem fazer nada, e aí eu engordei horrores, né? Isso a gente tá falando não só de engordar, de saúde, né? Porque com certeza colesterol tá alto, tô inativa aqui, com um monte de coisas para fazer e um caminho longo agora para percorrer, né? Depois que eu for liberada por você do meu pós-cirúrgico, para fazer exercícios e voltar a retomar a minha qualidade de vida no total. Mas voltando então, passei a adolescência, fase adulta, né, com muita cólica, passando muito mal. A minha produtividade no período menstrual sempre foi muito baixa. Todos os meus chefes, todos, obrigada chefes, todos eles sabiam do meu período menstrual e eu não consegui trabalhar. Então, assim, de fato, primeiro que você está numa fase mega produtiva, falando do trabalho. Você acabou de falar de uma fase adolescente que também a produtividade deles é socializar. Então já começa daí, né? Porque pra gente, adultos hoje, socializar talvez não faça tanta falta em alguns momentos, né? Às vezes a gente quer ficar sozinho. E tá tudo certo. E tá tudo bem. Pro adolescente, não. Exato. Né? Eles andam em bandos, e eu andava também em bandos, eu gostava muito de socializar. E é realmente difícil. E depois foi ficando mais difícil porque realmente eu ficava com vergonha. A fase também não era propícia. Hoje, nas escolas, né, o Ministério da Saúde, eu não sei, se não me engano, agora está proporcionando uma vitória recente de proporcionar absorvente para as meninas, né? Mas também é tudo muito recente. Naquela época, até no trabalho, você falar que estava menstruada, com cólica, essas coisas, era tido também como frescura. Tabu. Né, era um tabu que está sendo agora quebrado, então foi tudo muito difícil. E entre essa fase, né, eu comecei a introduzir a ginecologia mesmo, adulta, iniciei minha fase sexual, iniciei a fase adulta, fui para ginecologistas, explicava que eu tinha cólica, porque esse sempre foi o tema central das minhas consultas, e enfim, começaram ali a introduzir métodos paliativos, mas que por um tempo eram bons para mim e de repente era como se o meu organismo acostumasse e aí eu já entrava de novo com um pouco de cólica, com desconforto, de repente, troca o método, troca o anticoncepcional, toma esse, toma aquele, troca de médico. E a minha vida era uma bagunça, né? E dentre isso aí, início de vida sexual, algumas dores na relação que para mim era assim mesmo, sabe? Eu falava, nossa, né, dor. E eu me lembro que teve uma gineco que eu fui, que enfim, ela fazia algumas coisas ali paliativas, investigações, remédios, e eu continuava mencionando as minhas dores na relação sexual e tal, e uma delas falou para mim assim, olha, eu tô achando que o problema é o namorado. Acho que é melhor você trocar de namorado, né? Então, eu fui convivendo com isso. Acho que vou fazer 2 parênteses aqui que são importantes. A prescrição de um anticoncepcional, ela pode fazer parte. E está tudo certo. Mas eu não posso prescrevê-lo sem ter investigado. Então, assim, eu posso até, digamos que eu controle, eu posso até estar retardando esse diagnóstico, né? E aí essa mulher vai descobrir o diagnóstico quando estiver tentando engravidar. E isso pode impactar nessa chance dela engravidar. Então eu tenho uma paciente adulta, jovem, adolescente, que tenha uma queixa álgica, uma queixa dolorosa importante, eu tenho que investigar. Investiguei, achei adenomiose, achei endometriose, eu posso fazer uso de anticoncepcionais como linha de tratamento, tá tudo certo. Mas eu tenho um diagnóstico, né? E isso vai me fazer monitorar aquela doença
para eu saber se eu vou continuar com aquela linha de tratamento ou não. Então isso é muito importante, tá? Então tem um estudo do Vercellini, que é um grande estudioso italiano, mostrando exatamente isso. Às vezes as pessoas prescrevem sem investigar e acaba retardando o diagnóstico, tá? E é o que a gente vê na prática absurdamente. E uma outra coisa em relação à dor, né? Esse é um dos assuntos até hoje, com pacientes super esclarecidas que estudaram, pós-graduação, cargos altos, sabe, executivas, médicas, não médicas, enfim. E aí eu pergunto sobre dor na relação e fala que não tem. E aí eu vou examinar e eu sinto um negócio lá que o paciente morre de dor. Pô, mas você tem um nódulo aqui, né? A endometriose, ela chega até aqui, você não sente... Quando eu fico numa posição de 4 apoios, por exemplo, que é mais profundo, eu sinto dor. Então, você tem dor na relação. Tem dor na relação de profundidade, né? Não é normal ter dor na relação em nenhuma das posições do Kama Sutra inteiro. Né? A relação é para ser prazerosa para o casal. Para ele e para ela, para os dois lados. Então, se você tem dor em alguma das posições, seja ela mais profunda ou mais superficial, eu tenho que investigar essa dor. Então você tem que entender, as mulheres têm que entender que não é normal ter dor na relação em nenhuma posição. Lógico, falando de um casal com anatomia normal, né? Eu tenho uma outra paciente que já operei, foi antes da pandemia, e ela tinha certeza que o pênis do noivo era desproporcional, que era muito grande e que por isso que ela tinha muita dor. Nunca vi o pênis do noivo, mas... Mas viu muita mulher, né, sofrendo. Depois que a gente operou ela e fez uma adequada fisioterapia pélvica, ela nunca mais reclamou do tamanho do pênis do noivo. Ela consegue ter uma relação prazerosa com o noivo. Então, acho que é importante a gente ter isso em mente também, tá? A relação não é para ser dolorosa em nenhuma posição, lógico, desde que tanto ele quanto ela tenham uma anatomia normal, né? Não, perfeito. Então, assim, né, você fez a réplica, agora eu vou para a tréplica. Falando primeiro da questão do diagnóstico, né, que você mencionou. Eu nunca tive diagnóstico mesmo, né? E o curioso para mim é que, assim, alguns médicos, porque eu troquei muito de ginecologista, né? Eu tive uma jornada longa aí com ginecologistas e eu fiz alguns exames. E aí eu fiz o ultrassom normal, eu fiz o ultrassom com preparo, né? Mas não pegava nada, nunca pegou nada. E aí eu tenho até essa dúvida, né? Porque assim, hoje, depois de muitos anos, o último, acho que talvez o último porque você pediu para fazer em um local mais adequado, foi onde diagnosticou. A gente vai aprofundar mais no momento futuro sobre essa questão, mas o que eu quero dizer aqui em relação ao diagnóstico é que eu fiz ultrassons, eu fiz todas essas questões, como eles iam normais para os ginecos, eles não se atentavam, não ouviam a minha parte de queixa clínica, né? A parte que eu falava de dores, de sangramentos que eram maiores, né? Então, eu acho que isso também é um ponto, né, Dr. Patrick, que para a mulher não se conformar quando vem um diagnóstico ali, o ultrassom na tua mão, uma ressonância que está ali normal e você continua sentindo dor, ouça e se atente, né, aos sintomas físicos que você tem. Não se deixe levar, né, por essa questão de, não, mas o exame está dizendo aqui que eu não tenho nada. Porque eu fiz muitos exames, eu não fiz poucos, né? Então, assim, não se deixe levar e insista em você, né? Eu acho que esse é um ponto, né? A gente vai discorrer um pouquinho mais sobre isso, mais pro finalzinho aqui do nosso bate-papo. E essa questão da dor na relação, quando eu iniciei a minha vida sexual, que eu senti essa dor, eu mencionei. Depois, quando eu ouvi até troque de namorado, não é isso, eu falei, bom, tá bom, deve ser assim mesmo. E aí esse relato que você fez da moça que achava que ela era desproporcional, eu também pensava isso. Eu falava, nossa, eu acho que o meu canal vaginal deve ser curto, encurtado, sabe? Porque, enfim... ou então as pessoas que eram desproporcionais igual o noivo, né? E aí eu falei, tá, deve ser isso mesmo,
né? E segui a vida, toquei o barco, até que o Dr. Patrick, no exame que já tinha sido diagnosticado, né? Antes da minha cirurgia, ele tem que fazer um exame físico, um exame de toque, né? E aí ele me perguntou ali, socorro, desculpa. Não tem problema. Ele me perguntou ali onde estava doendo, qual era, se eu tinha dor ali naquele ponto, e eu falei que sim. E aí eu até me surpreendi ali naquele momento, falei, nossa, eu achei que isso aqui era normal. Ele falou, no momento, falou, não, isso aqui é endometriose, eu consigo sentir e tal. Falei, nossa, então agora eu tô até curiosa para saber então como é, né? No meu pós-cirúrgico, como vai ser o pós-endometriose, né? A minha vida sexual nesse sentido. Então, era isso que eu queria falar sobre essa parte mesmo da dor, que não é normal. Eu tô recém-operada, né? Faz muito pouco tempo, faz um mês ainda, não estou liberada, mas bate uma curiosidade feminina para saber como é a vida sexual pós-endometriose, né? Acho que uma coisa... Vou trazer alguns pontos aqui. Primeiro, às vezes as pacientes falam, mas eu não posso fazer um exame no laboratório X que é coberto pelo meu convênio. E as pacientes que são minhas pacientes, né, elas sabem o quão chato eu sou com o exame e eu acabo direcionando para alguns colegas. E o porquê que eu direciono para esses colegas? Porque eu sei da qualidade dos exames desses colegas, né? E como... vai ter uma parcela muito importante na minha decisão terapêutica, o exame de imagem. Então, como isso tem um papel muito grande, eu não abro mão de um exame de imagem de qualidade. Uma coisa que a gente faz para pacientes estrangeiras, principalmente, de outros estados também, mas mais até as estrangeiras, é um relaudo dos exames de imagem. Como fora de São Paulo acaba se fazendo mais ressonância, então eu coloco essa paciente em contato com um radiologista nosso de confiança, a Priscila, né, minha secretária intermedia isso. Então a paciente manda as imagens para esse radiologista e ele reavalia as imagens. E aí ele vai falar, Patrick, primeira coisa que ele vai falar, o exame foi bem feito ou não? Porque ele tem essa expertise só exato. De olhar então, assim, nesse sentido. Eu estou olhando as imagens, do modo como foi feito esse exame, eu não consigo ser conclusivo em relação às regiões X, Y, Z. Ou não, ele fala, Patrick, não, o exame foi bem feito, eu consigo ser conclusivo, ela tem endometriose ou ela não tem endometriose. Então, isso me dá uma segurança muito grande. Então, ter um radiologista para chamar de seu, a gente brinca, né? Próximo, que a gente consiga discutir os casos, é muito importante. E às vezes até, porque assim, às vezes ele me liga, ou ela, ou uma das radiologistas me liga e fala, Patrick, cara, não vi nada muito significativo, como que é a clínica? Né? Eu falei, olha, até teve uma paciente americana que a gente operou em janeiro, mora na Califórnia e tal, e foi assim também. Eu falei, a clínica X, Y, Z e tal, tudo. Olha, aqui tem um pocket, né, que pode ser, mas assim, eu não consigo bater o martelo com o exame de imagem. Dito e feito. A gente acabou utilizando a clínica muito mais para indicar a cirurgia. Para dar ouvidos, né, ao que estava acontecendo também. E assim, o achado intraoperatório era super compatível. Mas a gente tem essa troca de figurinhas e isso é fundamental. Sem dúvida. Né? Ajuda realmente nesse diagnóstico. A gente não vai simplesmente... Porque eu não estou tratando um exame, né? Estou tratando a pessoa. O exame vai me ajudar a ter substrato para pensar na terapêutica. Mas eu não estou tratando aquilo exclusivamente, né? Então, se fosse assim, a gente ia tratar de hernia de disco 90% da população. Porque se a gente fizer uma ressonância de coluna lombar, mesmo. em todo mundo vai ter alguma coisa alguma lá. alteração, né? Nos seus 40 anos, com certeza, alguma protrusão lombar Socorro. tem. Eu sei que eu tenho. Eu tenho protrusão e extrusão discal, mas eu não tenho sintomatologia. Né? Então eu não preciso fazer uma cirurgia de hernia de disco. Sim. Entendeu? Então a gente não trata o exame, a gente trata o paciente. Então acho que é muito importante a gente ter isso em mente. Né? Perfeito. Eu acho que é importantíssimo e isso aconteceu comigo. Se a gente for olhar, bom, esse último exame que, né, você acabou solicitando e direcionando, então por que foi feito isso? Então, bom, voltando aqui para a gente seguir uma linha, né, para ficar mais conclusiva, acho que para as pessoas. Então eu passei a vida inteira, né, buscando,
tentando dar ouvidos ao que eu sentia, mas chega uma hora que até dá desânimo. Você fala, deve ser assim mesmo. Eu recentemente comprei uma bolsinha para colocar aqui para cólica. Então, para cólica que não é de água quente, que agora eu sou moderna, né? É um gelzinho não, é um cabo USB que você liga um bunker, uma bateria, aí coloca lá dentro depois que tá carregado e aí esquenta. E aí eles têm um sachêzinho de ervas lá que você coloca, né? E aí eu falei, bom, eu vou comprar isso. Por quê? Porque eu num determinado momento, eu coloquei o DIU, o Mirena. E aí, fiquei 3 anos com o Mirena e depois comecei já a sentir uma cólica maior, o meu escape menstrual começou a aumentar. Aí eu falei, ai meu Deus, pronto, né? Acabou meu sossego com o Mirena. Aí fui na gineco outra vez, tirou o Mirena, aí ela prescreveu drospirenona pra mim. Tá certo, continuei com drospirenona, e que é um contraceptivo oral, né, para quem não sabe. Então eu voltei pro oral. Eu, sinceramente, como paciente, ok, um comprimidinho, né, a gente toma para o nosso bem-estar, tá ótimo, mas depois você vai passando dos 40, vai começando a ficar polimedicada, né? Aí vai ficando cada vez mais chato tomar comprimido. Então eu sempre prefiro algo que é injetável, que é mais rápido, porque 40 você tá na sua fase total ainda de produtividade, correndo muito, né? E é tudo muito ingrato para a mulher, porque a mulher, ela, queira ou não, né, o etarismo é muito ingrato com a gente. Começa desde muito cedo, né? Os 35 por conta da maternidade, só que a gente tá numa fase ali muito produtiva, e, enfim. Aí comecei a tomar a drospirenona e o tempo foi passando. Aí cheguei aos 40, 41, 42 com a drospirenona, mas eu fui declinando novamente e comecei a ter uns sintomas, além desses sintomas que era uma cólica maior, um escape maior, eu comecei também a ter uma fadiga maior, alguns sintomas que não eram apropriados ali. Eu trabalhava nessa época viajando, né, dirigindo. E eu falava, nossa, o que está acontecendo? Eu acho que eu estou estressada, que é a primeira coisa hoje. A gente já não sabe mais para onde correr, né? Acho que eu estou estressada, estou cansada, preciso descansar, sei lá, tirar umas férias, enfim. Só que eu fui fazer alguns exames de sangue e as minhas células brancas estavam deficientes. E aí aquilo começou a me levantar algumas lebres, mas a correria do dia a dia não me deixava prosseguir. Então eu fiquei muito tempo desse jeito e me sentindo mal e, enfim, até que no 3º ano, após, né, eu notar que as minhas células brancas estavam menores, em números menores ali, então isso o que me causava como consequência? O meu sistema imunológico sempre abaixo, infecções recorrentes, um monte de coisa chata, até que eu falei, não, deixa eu investigar melhor. E aí, como eu estava com este problema já da drospirenona declinando, né, eu com cólica, só que assim, agora, porque a gente sabe, né, quando eu emendava as cartelas, quando a gente está emendando cartela, você não sabe quando é o seu período menstrual. Aliás, é uma coisa também que eu acabei esquecendo de falar lá no início, mas quando eu não tinha métodos contraceptivos, nunca, 0 vezes, durante o meu ciclo menstrual inteiro, a minha menstruação nunca veio regular, Dr. Patrick, nunca. Sempre vinha, assim, em ciclos de 20 dias, 25, porque tem mulher que é o reloginho, sim, né? Que é bem bonitinha ali, eu não. Então, eu não sei se isso também é por conta de questões hormonais, seus hormônios bagunçados, sabe? Na verdade, assim, a principal causa de ciclos irregulares é a síndrome do ovário policístico, né? Então, a gente, sempre quando a gente tem um ciclo irregular, a gente vai investigar. Você não tinha outros critérios para isso? Não, mas os ovários estavam bem bonitinhos, você tinha falado, né? Não tinha então, nada. A princípio, é assim, a gente pode ter ciclos anovulatórios eventualmente, a gente miomas pode causar não, isso, não? Não, mioma não alteraria o ciclo em si, poderia
alterar a quantidade de dias que você está sangrando, o fluxo, poderia dar do cólica eventualmente, mas não a periodicidade. Entendi. Entendeu? Mas nunca foi regular. Enfim, e aí eu fui investigar. E aí, gente, eu encontrei o Dr. Patrick através deste podcast. Olha aqui, olha lá, isso aqui eu deixei na manga, o Dr. Patrick não sabia, verdade. Tem uma paciente sua que gravou o podcast, que é minha colega de trabalho. Hoje nós não trabalhamos mais na mesma empresa, mas no mesmo segmento. E ela deu aqui uma entrevista também para você. E aí naquele momento, ela relatando algumas coisas, então assim, por isso que eu acho que é muito importante esse canal que você tem com as pacientes, porque você não tem noção do tanto de pacientes que alcança, de pessoas, né? Primeiro não são pacientes, são pessoas que têm ali aquele alcance e que ela de alguma maneira vai se beneficiar com informações, né? Então, por isso que apesar de eu ser super tímida e tal, eu falei, eu vou ajudar de alguma maneira alguém, eu tenho absoluta certeza. Assim como a minha colega também ajudou. Eu não vou mencionar o nome para não expor ninguém, mas foi muito legal isso. E aí eu falei assim, tá aí, eu vou procurar um médico especialista em endometriose para entender por quê. Porque além de eu estar com esses sintomas há muito tempo, né, o agravamento foi grande agora nessa fase depois dos 40, porque a gente sabe mais ou menos, mesmo emendando as cartelas, a gente sabe quando é o seu ciclo menstrual ali, porque tem alguns sinais. Cada mulher tem um sinal diferente. Eu tenho uma enxaqueca horrorosa, assim, que eu falo, tô no período ali, eu sempre soube, porque um pouquinho antes, então eu sabia. Só que eu estava 24 horas com essa dor. Todos os dias da semana, 7 dias de plantão, eu tava com essa dor. Falei, gente, não é normal. E aí eu cheguei até você por conta disso, né? Eu já cheguei com exames prontos, cheguei com uma ressonância, cheguei com um ultrassom com preparo intestinal, mesmo para endometriose, e aí uma ultrassom transvaginal pélvica também. E ali, pela primeira vez na televisão, deu no ultrassom deu uma massa endurecida de característica não identificada. E a ressonância deu alguma coisa com a endometriose, mas falava de endometriose intestinal. Você não vai lembrar porque tem muitos casos, mas eu me lembro. Onde não tinha medição de endometriose, não tinha ali quantos centímetros, onde estava exatamente. Mencionava, mas não tinha exatamente onde era. E aí você falou, olha, provavelmente essa massa endurecida inespecífica que está mencionada aqui, provavelmente deve ser uma adenomiose. E essa endometriose, eu preciso que você repita esse exame, porque não está me precisando nada, onde se é no intestino, se é intrato-urinário, o que está acontecendo aqui. E aí, quando você falou adenomiose, eu falei, oi, o que é adenomiose? Prazer, Janaína, não sei o que é. E para mim foi uma surpresa, porque eu nem sabia o que era adenomiose. Depois, né, quando você falou sobre a adenomiose, como eu já vim até você através do podcast, eu vim aqui que tem alguns episódios, acho que 2, de adenomiose, diagnóstico de adenomiose, e aí eu entendi o que era adenomiose. E aí eu falei, meu Deus, além da endometriose ainda tem a adenomiose, né? Mas não assim, ó. E aí, enfim, né, fiz um exame num local onde você indicou, com um radiologista da sua confiança. Foi muito, muito bem feito. Realmente foi, acho que o exame de ultrassom que eu fiz que foi mais detalhado ali, que eu fiquei mais tempo, que a médica, ela foi realmente precisa, né, e enfim. E foi onde foi pego, né. E aí a minha endometriose foi uma endometriose em trato urinário. Já estava muito avançada, né? O Dr. Patrick falou para mim na época que a indicação cirúrgica é mais ou menos a partir de 2 centímetros. A minha estava com 6 centímetros, porque vejam, né? Eu acabei de contar toda a minha história aqui de muitos anos, dos 11 aos 44. E aí eu fiquei com medo ainda, porque o Dr. Patrick falou, olha, o exame foi muito bem feito, mas eu tenho quase absoluta certeza, mas a medicina não é uma ciência exata,
a gente precisa ter a certeza, e essa certeza só vem no momento mesmo que a gente faz ali a cirurgia, né? Então pode ser que a gente pegue um pouquinho ali do músculo da bexiga, porque está muito próximo aos ureteres também. E aí o pós-cirúrgico é um pouco mais complexo, né? Mas quando chegou lá, o exame foi tão bem feito que estava certinho, né? E aí não pegou, o Dr. Patrick não machucou os meus ureteres, não machucou a minha bexiga, foi muito preciso. O pós-cirúrgico foi excelente, está sendo excelente, né? E eu recomendo a todas que realmente busquem bons profissionais, busquem profissionais que vocês têm confiança, porque a nossa saúde não é brincadeira. Às vezes a gente pensa, né, porque tem muitas alternativas, mas realmente você tem que confiar no profissional que está fazendo tanto seu diagnóstico, só que eu não sabia disso, ainda bem que eu tinha o Dr. Patrick que indicou alguém bom, alguém que sabia fazer um diagnóstico preciso, e depois o seu cirurgião. Porque daí tem não só o seu pós-cirúrgico, mas ele sabe quem vai ser o seu anestesista. O anestesista tem toda a sua vida ali nas mãos, não é brincadeira. E às vezes, ultimamente eu sei que vai fugir um pouco do assunto, mas a gente vê tantas pessoas passando por procedimentos cirúrgicos e tendo sequelas gravíssimas por conta de anestesia, por conta de profissionais que talvez não tenham o conhecimento necessário para aquela abordagem, né? Então eu acho que isso serve para todos os âmbitos da saúde, né? E eu acho que a questão da adenomiose está muito bem explicado nos seus episódios. Eu tirei dúvidas que foram muito legais através dos episódios do Dr. Patrick. Eu não sei o número, gente, mas está lá, adenomiose. Então, é muito fácil encontrar. E aí, depois, nas fotos, né, do meu pós-cirúrgico, eu vi que eu também tinha mioma, né, Dr. Patrick? Então, vejam como eu sofri. Eu sofri bastante. Eu fiz uma esterectomia parcial. Para quem não sabe o que é esterectomia, é a remoção do útero mesmo, né? O Dr. Patrick me corrige se eu estiver errado. Tá certinho. Por que foi parcial a minha? Porque os meus ovários estavam intactos, bons, e... Na realidade, então, uma correção. Ela foi Olá. total. Ah, tá porque bom. o parcial ou não é quando a gente deixa o colo do útero. Tá. Ah, é verdade. Então, ela foi total, mas mantivemos os ovários. A gente não fez as oforectomias. Exato. Tá vendo? Nada melhor do que estar aqui com quem entende de tudo, né? Mas os meus ovários foram preservados por conta do período de menopausa, que é um período que é muito difícil. E você é jovem, né? Então, preservar a função ovariana, eu estou preservando a produção hormonal endógena, sua. Né? Então, eu tenho ganhos inúmeros com isso. Saúde cardiovascular, saúde óssea, entre aspas, anti-aging, né? Anti-envelhecimento, saúde neurológica, tudo, né? Então vale a pena a gente manter os ovários. Se mexesse com o meu anti-aging, eu ia reivindicar alguma coisa aqui agora, doutor. Alguma coisa para dar uma esticada aqui, pelo amor de Deus. Mas assim, é uma fase difícil, gente, que eu tô entrando agora, que é o período do climatério. Eu tô um pouco confusa. Estou buscando informações também. Estou sofrendo um pouco psicologicamente porque a gente fica um pouco mais improdutiva. No meu caso, cada mulher, de novo, né, tem os seus sintomas, é muito peculiar, mas eu tô com uma fadiga muito péssima, que eu tô avaliando muito, e eu tô agora, os meus desafios são descobrir, né, porque existem aí os paradigmas todos em relação a câncer de mama, né, quem tem predisposição, quem não tem, como é que faz para fazer a reposição hormonal. Então, eu acho que esse é um debate muito legal. A gente tem 2 episódios bem legais, viu, sobre exatamente, eu vi também. Um com o Marcelinho e um com o Edson. Os 2 são super queridos e super competentes, mas eu acho que é importante a gente, né, só de maneira bem concisa para falar sobre reposição, a gente desmistificar algumas coisas, né? Então, existem alguns estudos antigos que demonizaram a reposição hormonal. A terapia hormonal, no passado, ela era feita com hormônios, a gente chama estrogênios equinos conjugados, né? Então, do cavalo. De cavalo, E hoje o estrogênio que a gente utiliza é o estradiol.
o valerato e o estradiol. É bioidêntico, né, doutor? Que é como se fosse um bioidêntico. Então, é semelhante àquilo que você produz. Então, sem dúvida nenhuma que os efeitos colaterais são muito menores. A gente tem critérios de elegibilidade para a utilização de hormônios, tá? Assim como de qualquer medicamento, a gente tem critérios de elegibilidade. Então, se você está dentro dos critérios de elegibilidade e tem sintomas, é uma medicação segura e que vale a pena utilizar, tá bom? Mas assim, é lógico, se você tem algum critério que proíba seu uso, a gente vai usar outros meios não hormonais. Então é importante a gente ter noção disso. Não é esse demônio, não é esse bicho-papão, tá? A terapia de reposição hormonal é muito mais segura hoje em dia do que era no passado, tá bom? A questão de câncer de mama, tudo mais, a gente se preocupa infinitamente menos do que no passado. Eu fico muito feliz, porque agora eu tô nessa fase, né? Vai ser uma fase de novos aprendizados. Quem sabe, né, doutor? Você me convida para eu falar sobre isso depois. Não, pode ser que sim. A pessoa que já é oferecida, né? Mas já está convidada. Obrigada. Quando for o momento, a gente com certeza. Mas eu acho que isso faz parte, né? E aí, voltando, como eu fiz essa esterectomia, né? Essa remoção do útero, entra muito nessa coisa do vou ter filhos, não vou ter filhos. Eu não sei como é que tá o tempo, gente, né? Se dá pra gente falar a respeito disso, porque é um assunto complexo, mas eu vou falar de uma maneira de uma maneira muito resumida, que vai do psicológico de cada mulher, porque todos os problemas que eu tive com endometriose desde novinha, eu escolhi e, enfim, questões da vida me trouxeram para que eu realmente não tivesse filhos. Mas tem muitas mulheres que são mais jovens que elas, de repente, gostariam de ter filhos, né? E eu acho que o recado aqui é tanto para as que querem ter filhos, quanto para as que não querem ter filhos. Se você quer ter filhos, o ideal é que esse acompanhamento seja realmente feito, que vocês elejam um profissional que seja muito habilitado desde o início. Porque se eu precisasse, se fosse para eu ter filhos, talvez eu não pudesse ter nesse momento, porque eu fui diagnosticada e fui tratada de forma muito tardia, né? A minha situação realmente ficou difícil, não impossível, né, Dr. Patrick? O Dr. Patrick tratou muito do meu psicológico, ele me perguntou muito antes, né, de se eu realmente optaria por remover o útero ou não. Como a minha idade, a minha história de vida, enfim, os meus objetivos são outros, de uma maneira muito clara e muito tranquila, eu optei sim pela remoção. Mas se a mulher quer ter filhos, ela precisa estar atenta e realmente tentar levar isso para algo, porque daí eu não sei, doutor Patrick, nesses casos, se ela vai querer congelar óvulos, se ela vai usar alguma metodologia paliativa, né? A adenomiose, ela não exige que a mulher remova o útero, né? Não, mas se ela tiver um quadro de dor aguda, como eu tinha, coitada, não vai ficar esperando muito para ter filho, porque a dor é absurda. Eu ficava imaginando, se eu tenho uma cólica miserável dessas, como é que eu vou ter filho, meu Deus do céu? Eu vou morrer no parto, de dor, né? Porque eu imaginava, talvez eu já tenha vivido as dores do parto todos os meses da minha vida, né? E não sabia. Mas para as que não querem ter filho, gente, assim como eu, que não vou mais ter, gente, não tenham medo de remover o útero se precisar, né? Tudo isso é se precisar, se for indicado. Não tenham medo, porque eu acho que a vida, ela dá para viver a vida de muitas maneiras, ser feliz de muitas maneiras, ser mãe de muitas maneiras. Hoje eu não tive uma gravidez biológica, mas a minha sobrinha, ela supriu todas as minhas carências da maternidade. Amo a minha sobrinha como se fosse minha filha. Muita gente fala, não, mas poxa, você não teve filho, não saiu do seu ventre, você não vai ter o mesmo amor. Gente, vai, porque eu tenho absoluta certeza que o amor que eu sinto pela minha sobrinha, Heloísa, te amo, um beijo. É
é muito grande, sabe? Então, dá para ser feliz se não for mãe, né? Porque isso também é um assunto, o doutor faz o podcast especialmente para as mulheres. Então, assim, se você não vai ser mãe, você pode ser produtiva, você pode viajar, você pode ser feliz de outras maneiras. E é assim que eu sou feliz e vou continuar sendo, né? E eu quero só fazer minha reposição hormonal agora. Mas eu acho que é isso, doutor Patrick. Acho que o muito importante aqui que não existe uma verdade absoluta que vai servir para todo mundo, né? Exato. Então, assim, para muitas pessoas, o ser mãe biológica é fundamental, é um objetivo de vida, e tá tudo certo, e para muitas não é. E também tá tudo certo, que né? É um tabu, né? Tão grande hoje em dia ainda, a mulher que não tem filhos. Gente, eu sou questionada, muito questionada, porque eu ainda não casei, porque eu não tive filhos. Parece que a mulher não presta, né? Sim. Parece que ela tá descartada do padrão da sociedade, da humanidade, que ela não cumpriu os objetivos, ou seja, coitada, essa daí vai morrer sozinha, não tem ninguém, não tem filhos, lá. Gente, eu acho que isso é ultrapassado. Eu acho linda a maternidade, acho linda as mulheres que querem ter filhos, que podem ter filhos. E as que não querem também, e tá tudo certo, é o que o Dr. Patrick falou, não existe verdade absoluta. Existe a felicidade nossa como seres humanos, como mulheres, como pacientes, porque, gente, viver com dor é uma das piores coisas do mundo, ser doente, Dr. Patrick sempre fala, né? Pede uma mensagem final, ele vai pedir, eu tô até antecipando aqui os protocolos, mas vou falar uma coisa também que é importante, e aí eu juro que eu me calo. Não, ainda não. Eu nunca tinha feito colonoscopia na vida, e aí eu fiz essas investigações todas de saúde. Foi a investigação que eu cheguei ao Dr. Patrick, né? Eles recomendam muito a partir dos 45 anos, né? Mas, enfim, eu fiz com 44, porque já estava com alguns sintomas ruins e tal, prisão de ventre. E aí, olha que interessante, porque pegaram lá alguns pólipos no reto de adenoma. E eu não sabia nem o que era adenoma também. Olha que bom a gente ir buscando, né? A busca pela nossa qualidade de vida e saúde, né? E aí, o que é adenoma? Adenoma são pólipos que... eu não sei se já tem a mutação da célula nesse momento, mas... Não, é uma proliferação das células glandulares, né? Então, o adenoma não é câncer. A polipose, ela pode acontecer. Mas eu acho que o mais importante de tudo, assim, é que não era uma doença cancerígena, muito provavelmente não iria ter uma transformação maligna, mas o mais importante é saber que é um exame inócuo, lógico, tem uma sedação? Tem, mas não vai te deixar mais ou menos mulher, mais ou menos homem por ter feito, né? Sem Porque a gente dúvidas. sabe que existe esse preconceito, e é um exame que permite que a gente faça diagnóstico precoce de doenças pré-malignas ou até de cânceres em estágios iniciais, né? Acho que isso é importante. Exatamente. Então, contribuindo, né, com o que o Dr. Patrick falou tecnicamente, existem os pólipos, que são só pólipos, né? Me corrija se eu estiver errada. Tem os adenomas, que também não são cânceres. São adenomas, mas são ali como se fosse um pré-câncer, digamos assim, né? Na linguagem mais... leiga. Menos técnica, digamos, né? Mais leiga. E aí, depois do adenoma, aí vem o adenocarcinoma, que daí são as células de câncer, né? Então, por que eu quis contribuir com isso? Porque, assim, despretensiosamente, eu fiz uma colonoscopia onde eu já estava com células de adenomas, que não são câncer, mas se eu não tivesse cuidado, já seria, em breve, talvez, um adenocarcinoma, câncer. Então, gente, cuidem-se, né? Eu acho que em todas as esferas, e principalmente com uma doença feito aqui a endometriose, a adenomiose e todas as que são pertinentes a esse mundo nosso feminino, porque não são doenças raras, mas são, infelizmente, né, os clínicos, os ginecologistas que são clínicos, eles não têm ali, talvez, tempo ou a expertise de
de fazer ali talvez um acompanhamento que seja tão preciso, né, quanto alguém que é mais engajado com uma determinada causa. É engraçado, né, Dr. Patrick? A medicina hoje, ela está cada vez se segmentando mais, né? Mas acho que é uma tendência, né? Ainda mais em grandes centros, né? Quando a gente pensa em pequenas cidades, a gente vai pensar realmente naquele médico generalista, tudo. Mas em grandes centros, a gente vai ter uma segmentação, o subespecialista, né? Acho que é uma tendência realmente. Jana, já que você se antecipou os protocolos, e devido ao adiantado já da nossa conversa aqui, primeiramente quero agradecer demais por você estar aqui com a gente. Mas se você pudesse deixar uma mensagem final para quem está nos ouvindo, o que seria? Então, eu falei, né? Eu deixei anotado aqui uma frase, mas é uma frase muito singela, porque como eu falei, né? Eu sou babona da minha sobrinha e ela tem assistido muito as guerreiras do K-pop. As mamães sabem do que está acontecendo. E aí tem uma música que chama... Os papais também, ó. Os papais também, é verdade. Os papais corujas, né? Não posso ser feminista agora. Eu canto com a minha filha o tempo inteiro. É verdade. Mas até ganhou o Oscar, né? A música agora, que é a Golden. Exatamente. E aí aqui... não vou cantar porque... Não, eu também não, senão a gente vai perder aqui o Ibope agora, vai perder seguidores, mas a né? minha filha ia gostar. Mas na verdade, em português, tem uma frasezinha da música que é: cansei de escolher o brilho que existe em mim. Então, assim, a gente tem um brilho, né? Todos nós, como seres humanos, a gente tem um brilho, mas que a gente não pode esconder esse brilho dentro da gente, achando que é normal a gente sentir dor, que é normal a gente deixar que as pessoas falem por nós sobre as nossas dores, né? Sobre os nossos problemas de saúde. E que você insista para que você realmente brilhe, porque a gente nós somos todos feitos para brilhar, né? Dentro das nossas famílias, do nosso trabalho, do nosso âmbito de convivência, e às vezes as dores apagam os nossos brilhos, né? Vou pedir pro Amaury e pro Paulo colocarem o trechinho dessa música na edição, hein? É em português. Aí agora eu vou cantar, vai cortar, né? Que fala: não vai cortar, cansei de esconder o brilho que existe em mim. Alguma coisa assim. Aí eu fico com vergonha, gente. Mas é isso. A gente carrega o nosso brilho, né? E até para os pais, para os maridos. Quanto mais a esposa brilhar, mais o casamento, o noivado, os amigos, todo mundo brilha. Então, é sobre isso. Obrigada. Eu agradeço demais. Gratidão. Foi muito bom. Foi muito bom, tá vendo? Foi um bate-papo, olha só. Fluiu super. Dá pra falar 3 horas aqui, tranquilamente. Já vou te indicar lá pro Vilela do Inteligência, que ele faz aquelas lives lá de 3 horas. Ó, a Jana aguenta 3 horas numa boa. Com vergonha, mas assim, né? Como é sobre a minha vida... E aí, doutor Patrick, não sei, né, se vai ficar e tal, mas eu fiquei curiosa. Eu tenho uma amiga que ela tem aquela mutação genética do câncer de BRCA. Isso. E aí eu fiquei curiosa, como que essas mulheres vivem para fazer... ela não pode fazer reposição hormonal, não é elegível. Como que ela sobrevive, coitada, no climatério? Então, talvez, quem sabe, tem uns experts aí para falar para essas mulheres. Porque essa minha amiga... Tem estratégias para isso. Mas de cara eu já recomendo. Priscila, esperanças. O Marcelo e o Edson são especialistas super renomados no assunto. Eu já até deixo a indicação dos dois. Ai, perfeito. Que bom, muito obrigada. Eu vou pedir para ela assistir os episódios e procurá-los. Maravilha. Obrigada. Gente, muito obrigado para quem estava com a gente até aqui agora. E lembre-se, não escondam o brilho que existe em vocês.